Mãe, o combinado é o combinado. Vocês prometeram continuar a história enquanto a gente faz os bolinhos de chuva? O que aconteceu logo depois que Abrão venceu aquela batalha mega difícil? Tudo bem, promessa é dívida. Depois da vitória que Deus deu a Abrão, o seu sobrinho Ló pegou sua família, seus bens e voltou direto para Sodoma. E voltou para o perigo? Enquanto isso, Abrão começou a longa viagem de volta para o seu acampamento. Imaginem só, o cenário era o Carvalho de Manre, uma região cheia de árvores enormes, montanhas ao fundo e muitas tendas de lona escura armadas. Com ele, caminhavam seus aliados, os irmãos Manre, Anê e Escol, e os seus 318 guerreiros valentes, incluindo o fiel servo Eliezer. Mas, no meio do caminho, perto do vale de Savé, o rei Bera, de Sodoma, apareceu de repente no meio da poeira do deserto. Ele queria oferecer todas as riquezas recuperadas para Abrão em troca das pessoas. E o Abrão aceitou o tesouro? Ficou rico? Nem pensar, Tiago. Abrão disse que não aceitaria nem um fio de cabelo ou uma correia de sandália daquele rei, para que ninguém dissesse que Sodoma enriqueceu Abrão. Mas, quase ao mesmo tempo, surgiu outra figura. Um homem misterioso, pouco mencionado na Bíblia, mas que os estudiosos adoram investigar. Quem, Abapai? Melquisedeque! Ele era o rei de Salém, que mais tarde viria a ser Jerusalém, e também sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui vem o segredo da tradição antiga. Muitos sábios e estudiosos acreditam que Melquisedeque era, na verdade, Sem, o filho de Noé. Sem? O filho de Noé, aquele da arca? Mãe, como assim? O dilúvio não tinha acontecido há muito tempo? Aí é que tá a mágica da matemática bíblica, Miriam. Se a gente somar as idades na Bíblia, Sem viveu nada menos que 600 anos. Ele viveu tanto que viu todo mundo nascer depois dele. Quando esse encontro aconteceu, Sem ainda estava vivo e era o homem mais velho do mundo, o grande patriarca. Por isso Abrão tinha tanto respeito por ele. Eu não consigo fazer essa conta, Abá. É muito difícil. É sim, filho. É preciso estudar bastante. Mas a verdade é que Sem viveu tanto que passou pelo dilúvio, viu de perto a revolta do povo ao construir a Torre de Babel, a divisão da terra e dos povos. E junto com Noé e Éber, ele ajudou a ensinar o próprio Abrão quando ele era pequeno, lá na famosa escola de estudos de Éber. Abrão voltava do vale com a vitória no olhar. No vale de Savé, o rei de Sodoma veio encontrar. Mas das sombras de Salém, uma luz se aproximou. Um rei sem genealogia, que a história consagrou. Melquisedeque, rei de justiça, soberano da paz. Trazendo o pão e o vinho que a alma satisfaz. Diz a tradição que sem ali estava presente o filho de Noé, ancião e reverente, sob o título de rei, o sacerdócio exercia na futura Jerusalém, a vontade de Deus servia. Não era apenas um homem, mas um cargo de esplendor, sacerdote do Altíssimo, o fiel intercessor. Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, o Deus Santíssimo. Seja louvado o Senhor, que a vitória entregou nas mãos de quem na promessa sempre acreditou. Pão e vinho na mesa, o dízimo no altar, justiça e paz vieram se encontrar. Justiça e paz vieram se encontrar. Bera, o rei de Sodoma, com sua voz e ambição, pediu de volta as pessoas, mas ofereceu o quinhão. Fica com todos os bens, o rei Bera Abrão propôs, tentando pôr a riqueza onde o orgulho se impôs. Mas o dízimo já fora dado ao rei de Salém, pois Abrão não buscava o que a terra detém. De ti, rei Bera, nada eu vou aceitar, nem um
fio ou sandália para que não possas dizer: fui eu quem deu a Abrão todo o seu enriquecer. Aos meus aliados a parte, mas de ti nada recebo, pois só o Rei de Justiça minha gratidão Eu devo. O encontro de dois mundos, a guerra e a oração. Salém abre as portas para a futura nação, onde o pão e o vinho selaram a união do amigo de Deus com a eterna retidão. Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, o Deus Santíssimo. Seja louvado o Senhor, que a vitória entregou nas mãos de quem na promessa sempre acreditou. Pão e vinho na mesa, o dízimo no altar, justiça e paz vieram se encontrar. Justiça e paz vieram se encontrar. Rei de Salém, Rei de Justiça, o altar permanece, o pão e o vinho. E o vinho. Pronto! Essa parte da história é linda porque Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abrão. Isso lembra alguma coisa a vocês? A Santa Ceia! Jesus com os discípulos. Exatamente. Naquela época, o rei governava e o sacerdote cuidava das coisas de Deus, eram funções separadas. Mas Melquisedeque era as duas coisas ao mesmo tempo. Ele aponta direto para o Messias Jesus, que é o nosso rei e sacerdote eterno. É como se Deus estivesse carimbando e confirmando para Abrão: olha, é da sua família que vai nascer o Salvador do mundo. E mamãe, que cheiro esquisito é esse? Não tá parecendo canela. Ai, não! Esqueci os bolinhos no fogo? Graças a Deus só queimou a última leva. O resto está douradinho e perfeito. Quem quer bolinho de chuva fresquinho e quentinho, bem ao estilo do Brasil? Bebê! Até o Gali quer, mãe. Passa o prato. Gali, não! Você não pode comer!